Vamos aguardar o pessoal ir entrando. Olá, Valquíria. Vamos aguardar o pessoal ir entrando. Aguardando mais um pouquinho. Só mais um minutinho. Estão me ouvindo direitinho? Vocês estão me ouvindo direitinho? Só para eu saber se o som está captando bem para vocês. Ah, perfeito, Val. Bom, gente, hoje eu marquei essa live com relação a medo. Medo de fracassar, medo de não dar conta, medo de, eu vou ter que estudar de novo porque daí eu fui reprovado e vai, e vai, e vai. Então, eu atuo como coach, life coach, business coach, leader coach, analista comportamental. E dentro dos meus processos de coaching, eu comecei a perceber estados emocionais limitantes. Por conta disso, ou seja, como assim estados limitantes? A pessoa quer fazer, mas não consegue. Ela procrastina. Tem algo nela que ela diz que impede ela de fazer o que ela quer fazer. E aí eu comecei a percebendo esses estados emocionais limitantes. Eu não preciso ter de mais ferramentas. Ferramentas que façam com que essas pessoas solucionem isso interno que está impedindo elas. E aí eu fui estudar programação neurolinguística. Fiz o Practitioner, Master Practitioner e sou trainer em comunicação neurolinguística. E aí eu conheci um método de aplicação da comunicação, da programação neurolinguística, que é a comunicação generativa, que utiliza técnicas da programação neurolinguística com hipnose. E atuando como comunicadora generativa, muitos estudantes vieram até mim porque, Elis, eu sento para estudar, mas não consigo. Eu sento para estudar, mas parece que começa um filmezinho e aí eu não me concentro, eu levanto para fazer outras coisas, ou, que é o tema da live de hoje, eu começo a pensar no mar de conteúdo que eu tenho e aí eu não vou dar conta porque eu já devia ter visto isso e aí eu começo a experimentar, começo a ter medo e aí tu pergunta medo de quê e a pessoa medo de quê ou de quem e ela medo de fracassar de novo, medo de ser reprovado. Então, quando a gente fala em medo, para e pensa. O que é o medo efetivamente? O medo é uma abstração. É uma coisa que não é palpável. É uma coisa que não existe em si, que nós criamos. Medo, todos nós temos, em algum nível mais ou menos. Tudo bem. O que não se pode é ter aquele medo em excesso. Eu não estou falando de fobia, tá? Vamos deixar isso
separado. Fobia é quando, por exemplo, eu não posso nem pensar numa cobra que eu já tenho um treco. Eu não posso nem pensar num avião, porque eu tenho medo de andar de avião, que eu já quase desmaio. Isso é fobia, tá? A gente está falando de medo. E um certo nível de medo é muito bom. Por quê? Porque se eu não tiver medo nenhum, eu vou, por exemplo, atravessar a rua, eu não vou nem olhar para os lados. E daqui a pouco eu sou atropelada. Entende? Então, eu preciso ter um certo nível de medo. Mas o excesso de medo, esse começa a complicar a minha vida. Esse começa a me paralisar. Começa a fazer com que eu não cumpra o que eu quero. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Quando a gente para pensar, tá, mas qual a razão de eu não estar fazendo isso que eu queria fazer? Ah, eu tenho medo. Daí não faz. Daí perde a oportunidade. E também não enfrenta. Ou não sabe como enfrentar. Porque o problema vai surgindo durante o nosso dia. E aí como é que tu faz para descobrir? Primeira coisa, se identificar, e agora eu vou utilizar alguns termos da programação neurolinguística, né? Nós temos filtros que a informação entra pra gente. Desde a nossa vida intrauterina, por incrível que pareça. Filtros que vão fazendo com que as informações sejam armazenadas em lugares aqui na nossa cabeça. Para os programinhas que vão rodar posteriormente. A gente pode falar assim de computadores para ficar mais fácil. Então, o que acontece? Eu vejo, eu ouço, eu sinto. Aí tem o gustativo e o olfativo também, mas normalmente o que a gente mais utiliza é visual, auditivo e sinestésico, que é o sentir, né? Que é aquela respiração, a vontade de chorar, o sorriso, aquela coisa toda. Ai, eu me emocionei, estava muito feliz, chorei. Então, as informações vão entrando assim. E para mim vai entrar de uma maneira, os filtros da minha vida vão ser uns, os filtros da tua vida vão ser outros. Então, por isso que duas pessoas nunca enxergam a mesma coisa. Porque vai depender das experiências que eu tive lá na minha infância, normalmente, para eu saber como que eu estou assimilando essas informações. Então, a gente quer mudar e muitas vezes não sabe como. Mas eu não quero sentir medo. Sim, mas tem um programinha rodando aí na tua cabeça. Algo que foi implantado lá na tua infância, em alguma experiência que tu teve. Então, hoje, quando eu faço meus atendimentos de comunicação generativa, é muito interessante perceber que tem uma causa lá na infância. Gente, e isso é da vida intrauterina até mais ou menos os 12 anos, que a gente vai formando como a gente reage ao mundo. Por isso que muitas vezes a gente está numa briga. Para e pensa assim, eu vou dar um exemplo de uma briga. Tu tá numa briga, e aí daqui a pouco passou a briga. Tu fez todo aquele auê, passou a briga. Daí tu para e pensa assim, tá, mas por que eu tive essa reação desse tamanho para uma coisa que é desse tamanho? Porque foi teu inconsciente reagindo, teu subconsciente que estava reagindo. Depois que tu começou a racionalizar. E isso nada mais é do que o nosso modo defesa antes de mais nada. Porque se eu for parar para pensar por que eu tenho medo, pegar a causa mais remota, é porque eu tenho medo de não sobreviver. Então, quando a gente para e pensa, traz para o teu dia a dia hoje e fica visualizando. Tá, hoje eu tenho medo de reprovar numa prova de concurso. Eu tenho medo de novo, não passar na prova da OAB. Eu tenho medo de não dar conta do edital. Percebe? Como tu vai experimentando que todo esse medo, no final das contas, se eu começar a te perguntar, tá, mas e se tu fracassar de novo? O que de pior pode acontecer? Eu vou ter que começar a estudar de novo, e vou passar por esse martírio de novo. Daí, claro, eu poderia falar contigo outras coisas sobre como tu está contextualizando teus estudos, né? Que como a gente deveria fazer uma ressignificação, porque o estudo não pode ser uma tortura. Vamos começar por aí, mas fecha esse parênteses. Então, se eu for ver, tu vai, no final das contas, tu vai concluir, tá? O que de pior pode acontecer se eu for reprovado? O que de pior pode acontecer se isso que eu disse que ia acontecer se eu fosse reprovado fosse acontecer? Tu vai, no final das contas, concluir que tu vai sobreviver. Porque o medo do ser humano é esse. Então, quando tu tá cheio de problemas financeiros, mas tu tem algum problema de saúde, tu lembra dos problemas financeiros? Não, tu pensa na tua sobrevivência. A gente vai voltando. Entendeu? Então, nós temos várias estratégias, vários gatilhos mentais que fazem com que a gente sinta medo.
Então, quando eu estava fazendo esses atendimentos de comunicação generativa, que são as técnicas da programação neurolinguística com hipnose, muito eu percebi, Elisa, eu procrastino, eu sento para estudar e começo a fazer um monte de coisa quando eu vejo o tempo passou. Tá. Então, volta naquele momento. Aí eu começo a utilizar a hipnose ericksoniana, que é um transe conversacional, que ninguém vai sair batendo a cabeça, ficando louco, tá? Mas é para acessar o subconsciente da pessoa. Então, a pessoa está num estado de relaxamento comigo, seja aqui pelo Skype, assim como eu estou conversando contigo, eu vou pedir para tu te sentar acomodado, assim, e vou pedir, tá, volta naquele momento, viu? Tô dizendo, verdade? Volta naquele momento em que tu estava procrastinando. A pessoa está de olhos fechados, ela está em estado alterado de consciência, eu percebo, calibrando. O que é calibrar? Vendo o que a gente chama de linguagem não verbal dela. Ela está em estado alterado. Aí eu volta naquele momento em que tu estava procrastinando. Começa a perceber o que tu estava fazendo. Quais são as imagens que vêm para ti. O que tu estava dizendo para ti mesmo, ou o que tu lembrava das pessoas dizendo para ti. E a partir disso, o que tu estava sentindo? Eu estou identificando que programa que está rodando na cabeça dele. Entendeu? A partir disso, identifiquei. Ele está nesse momento, eu com a indução hipnótica, eu vou convidar ele e a mente subconsciente dele a mostrar qual foi o primeiro momento em que ele experimentou essa emoção que ele está experimentando ali, quando ele começa a procrastinar. E aí a gente vai voltando. E eu voltei várias vezes. Assim, dos momentos que eu percebo quando estão relacionados a estudos, ou eu volto, na maioria das vezes, para um momento de aprendizagem que ocorreu na escola, ou eu volto no momento de aprendizagem que ocorreu com a família. Porque se a gente parar para pensar, professores e pais são autoridades, né? E uma criança, ela não tem discernimento, né? Então, o que acontece? Eu digo assim, não tem capacidade cognitiva, né? Para saber certo e errado. Então, ela olha para um adulto e, nossa, ele é meu mestre. Ele sabe de tudo. Né? Então, se um professor faz alguma coisa para uma criança, ou um pai, uma mãe, aquilo fica impregnado na cabeça. Tipo, é como se fosse uma tatuagem. Então, voltando, normalmente tem um professor que está chamando a atenção da criança, ou um pai que está repreendendo com alguma coisa, e aí a pessoa me relata que nesse momento de aprendizagem, pode ser aos 3 anos, aos 2 anos, aos 7 anos, aos 10 anos, já peguei muitas dessas idades, a pessoa diz assim, eu sinto medo. O que tu está sentindo? Medo. Medo de quê ou de quem? Medo de não dar conta. Medo de fracassar. E aí tu percebe que eu tenho um adulto que está reagindo como uma criança. Então, a gente não sabe ao certo qual a razão de nós termos medos, mas eles estão lá, registrados no nosso subconsciente. E quando a gente faz esse acesso, a gente percebe qual é a historinha, qual é o filme, qual é o programa que está rodando na cabeça da pessoa. E aí, por meio da comunicação generativa, a gente consegue fazer toda uma ressignificação, de perceber qual é a intenção positiva da tua mente subconsciente quando ela faz tu sentir isso. Ela quer me preservar. Ela quer que eu sobreviva. Ela quer que eu não sinta... Ela quer que eu fuja, porque daí não vai doer tanto. Porque daí eu não vou me frustrar. Percebe? E isso vai acontecendo no nosso dia a dia. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas, deixamos de estudar por medo. Aí eles dizem, como que eu me livro disso? Bom, percebe que isso que eu estou falando para ti já são crenças. Quando a criança internalizou isso, olha, se eu fizer isso vai acontecer aquilo, ela passou a acreditar em alguma coisa. Pode ser uma crença de capacidade, pode ser uma ou incapacidade, merecimento ou não merecimento, possibilidade ou impossibilidade. Quando eu verifico nos meus atendimentos o medo, a grande maioria, ou seja, entre 70% a 90% dos casos, existe uma crença de incapacidade. Nos estudos, então, quando eu estou lidando com pessoas que estudam para concurso, mais ainda, a crença de ser incapaz. Porque tu diz conscientemente para as pessoas, não, eu sei que eu consigo passar, certo? Eu passo, eu sou capaz e tal. Mas tu fala e no fundo, tu sabe que tem uma vozinha dizendo que não. E aí quando eu vou verificar num atendimento de comunicação generativa ou no próprio processo de coaching,
acaba aparecendo essa crença que limita a pessoa e ela se externaliza nesse medo que no final das contas faz com que ela sobreviva por não tentar. E aí, como é que fica isso? A gente tem na programação neurolinguística uma pirâmide de níveis neurológicos, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Na base eu tenho um ambiente, então o ambiente onde tu tá, por exemplo, estudando. Um nível acima eu tenho os comportamentos que eu estou desenvolvendo. Conseguir estudar, não conseguir estudar. Mais um nível acima eu tenho as minhas capacidades, habilidades, que são o que a gente chama de estados emocionais que eu acesso para fazer o que eu quero fazer, ter o comportamento dentro de um ambiente. Então, o que quer dizer estados emocionais, Elisa? Para eu fazer uma coisa eu preciso estar autoconfiante. Quem tem medo normalmente pede. Elisa, meu estado desejado é autoconfiança. Então eu quero estar tranquilo. Se a pessoa me diz que quer estar focada, eu explico para ela, olha, foco é um comportamento. Qual é o estado emocional que tu precisa estar, ter acessado para conseguir ter esse comportamento? Aí a pessoa, eu preciso estar tranquilo, eu preciso estar equilibrado. E a gente faz toda a modelagem. Então, eu estou aqui repassando, Ambiente, comportamentos, capacidades, habilidades. Aí vem onde pega. Crenças, ou seja, valores. O que eu acredito, eu julgo ao meu respeito. E é aqui que normalmente está o medo. Eu me julgo incapaz de fazer. Por isso eu tenho medo. E daí eu não faço. Deixo de fazer coisas que são extremamente importantes para mim e que isso vai impactar na minha vida. Só que para eu conseguir mudar essa crença, eu preciso mudar um nível acima, o de identidade. E acima da identidade nós temos o que a gente chama de espiritualidade, como se fosse o todo, E quem mais? Seria a pergunta. Então, percebe como é um trabalho que a gente acha que é simplesmente assim, não, eu não vou ter medo. Não é simples assim, tem um programinha rodando na tua cabeça, lá da tua mente subconsciente, tu precisa conseguir mudar isso, porque o que vem pro teu racional, que é só 5% de ti, são as historinhas que tu conta para justificar esse teu medo. Elise, como é que tu sabe disso? Porque além de profissional, eu sou um ser humano. E eu experimento isso em mim. Hoje mesmo eu estava num atendimento de comunicação generativa e a pessoa que chegou até mim, o que me deixou feliz, ela não tinha um estado limitante para ser trabalhado. E eu expliquei para ela como que são as crenças. As crenças, por exemplo, elas se manifestam no nosso corpo. Se eu tenho medo de alguma coisa, tu pode ter certeza que vai vir, por exemplo, uma imagem simbolizando esse medo. Então, vou ser reprovado na prova da ordem. E aí vai me disparar um diálogo. O meu diálogo interno ou o que as outras pessoas, ou o que eu penso que as outras pessoas podem dizer. Então, porque não vai dar, e eu não quero chorar de novo sobre isso, e vai ser muito difícil passar, e daí tu começa. Pronto, já tem 2. A imagem, o auditivo, e aí tu começa a experimentar algo. Então, tu começa a ficar com a garganta que fecha, a vontade de chorar, a respiração pode se manifestar de qualquer maneira. Esses tempos eu atendi uma pessoa que quando sentava para estudar, ela fazia uma dor de cabeça muito forte. Ela disse que ela tinha um cansaço fora do normal, que ela chegava a ter náuseas. Ela voltou lá para os 7 anos, em que a professora repreendia ela e ela se sentia muito mal por ter errado. E por ter errado, ela queria fugir daquela situação. Ela tinha medo de se sentir pressionada e queria fugir. E qual era a intenção positiva da tua mente inconsciente ao fazer tu sentir esse medo? Me preservar, foi a resposta dela. Percebe como é interessante isso? Então, essa mudança, ela tem que ser feita nesses níveis. Eu preciso conseguir mudar lá a tua identidade, para depois poder mudar o que tu acha de ti, o que tu acredita. E quando a gente consegue fazer essa mudança, o que eu percebo, principalmente em quem estuda para concurso, é recobrar a sua autoestima, recobrar a sua utilidade. Então, não é tão simples assim sair vencendo esse medo, por conta desse filmezinho que está rodando na tua cabeça, lá na tua mente subconsciente, que é 95% de ti. E a gente precisa fazer essa reprogramação lá, porque a mudança, ela não é normalmente consciente. É claro que a dor nos move, mas em sua consciência, a gente não quer sentir dor. Ela é mais forte, claro. Tá aqui, teu inconsciente está te mandando, olha, sinta dor de cabeça, sinta náuseas para estudar.
porque tu tá te estressando e tu aprendeu que isso é estressante e tu não quer mais isso pra ti e tal, então eu vou te mandar respostas fisiológicas para tu acreditar na tua crença. É confiança. Isso é uma das coisas que os concurseiros, quando vêm até mim, no estado desejado, eu identifiquei fazendo uma pesquisa, um levantamento, que o que, no final das contas, quem estuda quer é autoconfiança, porque devolve a autoestima, né? Autoconfiança e tranquilidade. Por isso que eu digo aqui no meu Instagram que eu ajudo quem estuda para concurso a ter equilíbrio para estudar. Eu acho que só não coube na descrição botar estudar em paz. Porque quando tu tá alinhado, tu consegue fazer absolutamente tudo da tua vida. Com medo tu não faz nada, nada. E como que eu faço para acreditar na mudança? É muito complicado tu conseguir acreditar na mudança só da boca para fora. Por isso que eu expliquei esses níveis neurológicos, de que a mudança tem que acontecer lá no nível da identidade, que é o 5º nível para impactar no 4º, que é do que tu acha a teu respeito, porque daí impacta em todos os demais, vem da identidade, que daí vem pelo que tu acha de ti, que vai vir para os teus estados emocionais que tu vai acessar, porque se eu confio em mim, como é que eu vou estar? Para que estado emocional eu vou acessar? É óbvio que se eu confio em mim, eu vou acessar uma tranquilidade para estudar, porque eu sei o que vai acontecer. Eu estou plantando, entende? Então, eu mudo lá na identidade para acabar mudando as crenças. E para tudo a gente tem uma estratégia. Então, outro atendimento que eu fiz, a pessoa tinha muita dificuldade de estudar processo civil. Ela estudava magistralmente processo penal. E aí o que a gente fez? Então, de estado desejado, que ela utilizasse, claro, eu não estou dizendo quais estratégias, né, mas que ela utilizasse as estratégias de processo civil, de processo penal dentro de processo civil. Então, ela internalizou isso, esse estado desejado, e está colocando em prática, tanto está colocando em prática como ela vai prestar a prova de defensor público lá em São Paulo, que vai ser, salvo engano, 14 de abril, e hoje ela me contou que tem filosofia, sociologia, e que ela estava estudando Foucault, e que vão cair alguns livros que não são os clássicos dele, e que ela começou a experimentar isso, começou a se sentir sufocada e não sei o quê, e que ela rapidamente pegou assim, se agora eu estou conseguindo estudar processo civil porque eu puxei a estratégia de processo penal, só um pouquinho que eu vou pegar essa mesma estratégia que eu utilizo, que o meu cérebro utiliza para achar o máximo e se divertir estudando processo penal, agora com a filosofia. E ela disse que, nossa, tá super tranquila para estudar e tal, nós vamos fazer um trabalho antes dela ir para a prova, para ela ir muito melhor. Mas eu estava lendo um livro que foi me indicado pelo Marcos Oliveira, que ele está aqui assistindo. Ele também é trainer em programação neurolinguística, A Biologia das Crenças. Então, para vocês entenderem. E o autor, ele dá um exemplo em que ele dá uma tarjinha verde e uma tarjinha vermelha, sabe, dessas transparentes, e diz para as pessoas enxergarem por meio dessas tarjinhas, com uma ou com outra. Escolhe qual tu quer enxergar. E aí, a depender da tarja, ia aparecer a imagem para a pessoa. Então, pegou a tarja vermelha, aparecia uma casa bonita, né? E diz assim, eu vivo com amor, eu vivo de amor. E quem escolheu a verde, olhava e achava estranho, confuso, estava escutando o pessoal falar, via uma casa sombria, com morcegos e tal, e eu vivo de medo. Por isso que eu falei no início da live sobre os filtros, de como a gente escolhe enxergar o mundo. E aí pediu para as pessoas que tinham enxergado com a verde para enxergar com a vermelha, e quem enxergou com a vermelha para enxergar com a verde, para fazer esse teste. E realmente, a depender de como tu enxerga o teu mundo hoje e como tu fica criando de como ele pode ser, essa abstração em que tu começa a sofrer com uma coisa que tu nem sabe se vai acontecer, tu vai ter teus resultados. E isso a gente chama de ciclo da realidade. Como assim, Elisa? Tu tá me dizendo que tu tem medo. Medo de fracassar, medo de não dar conta, medo de reprovar ou de reprovar de novo. Isso mesmo, a PNL possui muitas ferramentas que podem te auxiliar a atingir seus objetivos, sejam eles quais forem, porque só depende da nossa mente, tá rodando o programinha certo. Mas, voltando aqui, então, essas pessoas, tu tem os filtros, que por meio desses filtros que eu falei, o visual, o auditivo e o sinestésico, a informação entra e fica gravado. Só que
Se tu não tiver com o teu filtro alinhado com o que tu quer, que resultado tu vai ter? E eu retorno para o ciclo da realidade, onde eu acredito em algo, eu penso em algo. Da maneira que eu acredito e penso, eu vou enxergar o mundo, com a crença. Tá, então se eu penso, acredito e vejo, como é que eu vou me comportar nesse mundo? Ok, então se eu penso, acredito, vejo e me comporto, que resultados eu vou ter? Se eu tenho medo de ser reprovado, eu estou enxergando a minha reprovação. Ai, meu Deus, eu me paraliso e não estudo. Qual vai ser o meu resultado? A reprovação. Percebe o ciclo da realidade que tu está criando para ti e ao mesmo tempo, se eu acredito, tá, eu acredito que eu vou passar. Então, se eu acredito que eu vou passar, é óbvio, vou estudar, né? Porque não adianta só pensamento positivo, né? A matéria vai entrar na minha cabeça por osmose, né? Tem que fazer também, né? Sempre digo, né? Tudo bem, tu pode ter a fé que tu quiser, mas tu tem que ser teu próprio milagre, né, meu filho? Então, continuando. Então, se eu acredito que eu vou passar, eu me porto como um vencedor, eu estudo, seja as circunstâncias que eu tiver, eu não fico de mimimi. Aí o que acontece? Eu sou aprovado. Mas quando a gente fala em fracasso, tem outra coisa que envolve, além do medo. O ego. Porque muitas vezes a gente acaba sendo reprovado e, pelo nosso ego, não vai lá ver como que é o nosso método de estudo, como que eu tenho estudado, para ver como que está sendo o teu desempenho, para daí tu perceber onde que está o furo, onde que está errando. Eu vejo muita gente que estuda para concurso, mas não faz o chamado estado de prova. Por exemplo, juízo do trabalho. Eu tenho que fazer 10 questões discursivas em 5 horas, isso quer dizer que eu tenho mais ou menos 30 minutos. Como que tu treina em casa? Eu recebo a questão do professor e daí eu fico ali pesquisando para daí responder para ele. Que lindo isso que tu tá fazendo. Eu brinco, com respeito a todas as religiões, é só modo de me expressar. Oi, Débora. Tá enganando Jesus, meu filho, porque se tu quer treinar o estado de prova, tu vai sentar com o material que tu pode usar na segunda fase e vai simplesmente o Vadmecum, ANRs, CLT da LTR, todo aquele material de letra seca de lei. E aí, obrigada, Marcos. E aí o que acontece? Tu vai, naqueles 25 minutos, usar o conhecimento que tu tem. E ali tu já está mostrando para tua mente qual é o contexto que tu vai ter na hora da prova. Porque não pensa tu, que se tu treinar o estado de prova, tu não vai ficar nervoso, tu não vai pensar na tua aprovação ou reprovação. Tudo isso vai acontecer nesse momento. Só que daí tu já está treinando o teu cérebro. Entendeu? E aí, obrigada, Marcos. E aí o que acontece? Quando chegar na hora da prova, tu já está tão acostumado com esse contexto de estado de prova, obrigada, Débora, que tu vai sair voando na frente dos outros. Só que a gente, quando tem o fracasso, se não consegue superar fazendo uma comunicação generativa, uma PNL, alguma coisa assim, então supere treinando, enfrentando os teus erros. Desculpa dizer, agora eu vou ser obrigada a ser dura contigo que estuda para concurso. Mimimi não aumenta nota de corte. Eu escutei isso do Bruno Lima, aprovado em primeiro lugar como juiz do trabalho no TRT6 de Recife. Mimimi não aumenta nota de corte. É claro que a gente faz um luto, é claro, mas se tu tá com medo, é o famoso vai com medo mesmo. Se te impede, se tu realmente não está conseguindo, busca ajuda de um profissional. Eu, como comunicadora generativa, posso te ajudar, como coach também. Se tu quiser ir num terapeuta, ok, mas busca ajuda. Medo que te paralisa, medo que te impede, ele não é saudável. Como eu disse, existem níveis. Ai, que bom. Que bom que tu gostou, Camila. Sessões de comunicação generativa. Existem níveis de medo. Um pouco é saudável, como eu disse, para não sair atravessando a rua e nem olhar para os lados e ser atropelada, né? Porque, não tem problema nenhum, eu acredito. Não. Mas se tu tá com medo, precisa sair dessa zona de conforto e parar com o mimimi e começar a ver onde tu tá errando. E eu digo, eu sei, tá? É horrível se tu recebe, por exemplo, questões discursivas e enviar para o professor sem ter estudado e feito.
É horrível no início fazer isso que eu chamo de estado de prova, que eu aprendi com a professora Janete Aparecida Deste, juíza aposentada aqui no Rio Grande do Sul, do TRT4. Tem inclusive livro de sentença. Mas o que acontece quando tu faz isso? Tu para de te enganar. Tu faz. Tu vê onde tu tá. E eu sei que muitas vezes a gente não faz esse estado de prova para justamente não ver onde tá. Ah, porque vai demorar muito ainda. Não te engana. Quantos que estão no concurso que fazem isso? Poucos. Então a gente tem que trabalhar esse medo que te impede com a programação neurolinguística para ver qual é esse filmezinho que está rodando aí, ressignificar isso que tu aprendeu lá na tua infância e está agindo, te impedindo de ser quem tu quer ser e fazer o que tu quer atualmente. E também tem que fazer esse trabalho duro. Não adianta. Gabriel Calvé, meu amigo do coração que passou para juiz do trabalho no Tribunal Regional da 15ª Região, Campinas, ele sempre dizia: treino difícil, jogo fácil. E é assim que eu passo para os meus coaches e para os meus clientes de comunicação generativa. Treino difícil, jogo fácil. Então, assim, tem que trabalhar a tua mente. Como coach e comunicadora generativa, não pense que se tu me contrata, eu vou te tratar como uma planilha de Excel. Eu não sou mentora. Mentora eu deixaria para Alice Leite, aprovada no concurso para procuradora do trabalho, agora está esperando, daqui a pouco ela toma posse. O mentor vai te ajudar a te dizer o que tu tem que estudar, tal dia, tantas horas, aquela coisa toda. Eu quero ajudar aqui, ó, a te alinhar. Que programinhas que estão rodando aí dentro, alguns chamam de sabotadores, né? O que tu tem aí dentro que não tá te ajudando? Ai, pra mim aqui tá rodando direitinho, mas obrigada por me avisar que a internet não tá bem. Então, a gente vai se alinhando. E no momento que tu te alinha, em que tu passa a acreditar em ti, que tu passa a ter autoconfiança, que tu passa a... Camila, eu tô te esperando, viu? Só me chamar, a gente vai fazer essas sessões de coaching, com certeza. E tu vai voar nos teus estudos juntamente com a professora Janete. Tenho certeza. Agora que a gente fez a comunicação generativa e já limpou o que te bloqueava, imagina. Então, percebe isso, sabe? Se tu tá alinhado contigo, se o que tu tem... Ah, que bom, Val. Se tu tem programinhas que estão rodando e estão te impedindo, não vai fazer nada. Então, assim, é nisso que eu vou atuar contigo, em a gente descobrir o que tu tá fazendo contigo mesmo. E eu sempre digo, não me contrate pensando que eu sou uma santa milagreira, que eu sou, que tá escrito aqui na minha testa, atalho. Os resultados, eu sempre brinco, eu não asseguro nenhum resultado. Eu te dou todos os instrumentos para tu mudar. Mas eu não tenho como te pegar pelos ombrinhos e dizer, agora senta aqui e estuda. Não. Tu precisa te ajudar. E aí vem o que a gente chama de perdas e ganhos. Muitas vezes a gente fica nesse mimimi e desculpa quem verdadeiramente tem estados limitantes de medo, mas eu preciso também abrir meu leque aqui com vocês e ser sincera. Tem pessoas que ficam no mimimi, reclamando o dia inteiro. Bom, ela tá ganhando muito. Ou eu te pergunto, se tu tá nessa situação, que tu tá procrastinando, que tu não tá sendo adulto, que tu não tá pegando essa tua criança aqui e colocando pra ficar quietinho enquanto tu quer estudar, porque de vez em quando a gente tem que conversar com a nossa criança interna, assim, ela começa a nos azucrinar e não deixa a gente fazer o que quer fazer. Então, se tu não tá fazendo isso, o que tu tá ganhando em ficar no lugar que tu tá? Que tu diz que não é bom. Ai, meu emprego me consome, me isso, aquilo. Tá vendo outras opções? Ah, mas é difícil porque daí eu não vou ganhar a mesma coisa. Sim, mas tu não tá tendo nem condições psicológicas de estudar e fazer o que tu quer. Essa é a tua vida infeliz. Percebe como a gente acaba escolhendo e vai com várias historinhas, mimimi e tudo mais? Então, assim, a gente precisa sair da zona de conforto para corrigir tanto os erros, os programinhas que estão rodando aqui, quanto as coisas que a gente não tá fazendo. Precisa ser autorresponsável. Porque é muito fácil tu ficar só olhando pro outro. Dizer, porque é culpa da minha chefe que me estressa. Não, só um pouquinho. Se a gente parar para pensar e eu começar a fazer o que a gente chama na programação neurolinguística de metamodelagem, perguntas de precisão que vão acessar o teu subconsciente, provavelmente tu vai chegar à conclusão que é tu que escolhe se incomodar com a tua chefe. Que é tu que escolhe ficar rodando um mantra que não faz nada bem. Tá entendendo? Então, assim, percebe os resultados que tu tem. Se os resultados que tu tá tendo não são os que tu quer, só falta eu te dizer uma coisa. Tu precisa mudar as tuas atitudes. Exatamente, Marcos. A gente percebe que assim, ó, só muda por dois motivos. Quando tá doendo muito, muito, ou
quando é muito importante para ti essa mudança. Então, esses tempos eu estava fazendo uma sessão de comunicação generativa com uma pessoa que já foi até a prova oral de juiz e acabou sendo reprovada. E quando eu comecei a questionar, então tá. O que tu ganha se tu conseguir estudar focada? E fui. O que mais que tu ganha? Porque tava só ganho dinheiro, ganha isso, ganha aquilo, só no racional, né? O que mais que tu ganha? Aí daqui a pouco eu fui. E a pessoa disse assim, eu ganho em ser um exemplo pro meu filho. Opa, achamos a relevância. Agora faz sentido para a pessoa mudar. Então, tudo a gente só muda ou pela dor ou pela relevância. Então, presta atenção, que se tu não mudou, se tu tá tentando, né? Tentando estudar para concurso e nem isso tu tá conseguindo, presta atenção, avalia se realmente esse é o teu caminho. Se realmente tu vai... Camila, rainha dos mantras. Quando ela fala em mantras aqui, a Camila, ela está falando do estado desejado, né? Que a gente está trabalhando na sessão de comunicação generativa. O que tu quer ficar? Ah, quero ficar tranquilo, confiante, sereno. Então, para tu te reconectar contigo mesmo, com esse estado emocional, de como tu vai agir para lidar com os problemas que tu tem. Se vocês tiverem alguma pergunta a respeito de medo para mim e tal, de como eu posso ajudar, por favor me falem, senão eu já vou me encaminhando aqui para o final. Mas eu lembrei de um livro bem fininho, barbada de ler, como a gente diz aqui no Sul. Quem Mexeu no Meu Queijo, do autor Spencer Johnson. Ele fala de 2 ratinhos e de 2 duendes. Na realidade é uma parábola. É uma parábola sobre mudança, sobre objetivos, sobre obstáculos. Então eu tenho um labirinto, porque a vida ela não é uma linha reta, né? Nós temos alguns empecilhos, nós temos algumas curvas mais acentuadas, mas normalmente a gente tem uma passagem escondida, um caminho que a gente pode procurar, persistir e encontrar a saída. Então sempre tinha um tal de posto C. Todo dia de manhã tinha o queijo dos bonitos lá, dos 4. Só que tinha uma diferença. Os ratinhos, todo dia de manhã eles levantavam e faziam a mesma rotina, tá? Ainda que eles já soubessem que tinha o queijo lá, eles levantavam cedo, iam farejavam e daqui a pouco achavam o queijo, ficavam satisfeitos e voltavam. Já os 2 doentes começaram a se ligar que sempre tinha o queijo nesse posto C. Então eles começaram a levantar mais tarde, até se mudaram para dormir mais próximo desse posto C. Até que um belo dia não tinha mais queijo no posto C. Só que um dos ratinhos já tinha se ligado que estava começando a ficar menor os pedaços de queijo. Ou seja, ele estava percebendo que estavam acontecendo mudanças. E o outro, o que ele fez? Vou sair atrás. Quando perceberam que não tinha mais queijo, simplesmente saiu atrás em busca de outros queijos. Não, vai ter que aparecer queijo em algum lugar. Os doentes, quando se deram conta que não tinham mais queijo, o que eles começaram a fazer? Cadê meu queijo? Aí um deles diz o título do livro, Quem Mexeu no Meu Queijo? E começa, só pode ter sido aqueles ratos, e começa a culpar os outros. Quem de nós já não culpou os outros? Como é bom culpar os outros, como é bom ser vítima, né? Só que vítima não passa em concurso. Vítima não atinge seus objetivos. E culpar os outros, e daí enquanto os outros 2 ratinhos já tinham achado há muito tempo no posto D o queijo deles, os 2 ficaram lá, né? Um muito resistente à mudança, e o outro com medo. Até que o que tinha medo começou a perceber que talvez a mudança podia ser boa, não tão ruim assim, e o outro permaneceu lá. Então logo esse primeiro ratinho encontrou os 2, logo esse primeiro doente encontrou os 2 ratinhos, e bem mais tarde aquele último doente achou os outros, mas depois de ter sofrido muito. Então assim, percebe que nós temos aqui proatividade, aberto a mudanças, resistente a mudanças, e um que tinha muito medo, mas que venceu o seu medo. Então assim, a gente quer ter certeza de tudo. Se eu pudesse, eu controlava tudo também. Só que a gente só domina 33% do que acontece com a nossa vida. Porque 33% é o que nós somos. Os outros 30% é o que nós somos e fazemos. Então, 33% da tua vida é o que depende de ti. É isso que tu controla. É isso que tu tem que fazer de melhor. Os outros 33% são as circunstâncias. E os outros 33% são as outras pessoas. Eu sei, eu muitas vezes olha, se eu pudesse, eu realmente lia pensamentos e controlava os outros. Mas isso não é possível. E aí,
Com o que a gente se desgasta? Com o que a gente tem medo? Com as circunstâncias que a gente não controla e com os outros. Percebe? Então, assim, eu só posso te dizer, faz o melhor que tu pode fazer com o que tu tem, com o que depende de ti, inclusive com os teus pensamentos, né? Então, busca ajuda se tu não tá acreditando em ti. Porque, assim, ó, acreditar implica deixar fluir. Acreditar implica em confiar no que tu tá plantando, no que tu vai semear. Elisa, é fácil? É claro que não. A gente precisa se trabalhar para isso, saber que está fazendo melhor. Mas é isso que eu disse antes, é o acreditar, é vencer esse medo, é lutar com isso. E não ficar se vitimizando, e não ficar pobre de mim, ó vidas, ó vida, ó céus, ó azar. É tu ser o protagonista da tua vida. Eu sei que não é fácil, mas é interessante. Nesse livro que eu disse, que o Marcos indicou, que também é treino em programação neurolinguística, ele tem uma frase de Roosevelt, bem na época da Guerra Fria, e dizia que não era para se temer nada, a não ser o próprio medo. Porque é o medo que nos paralisa, é o medo que faz com que a gente não faça o que tem que ser feito. Então, assim, não tenha medo de fracassar. Não tenha medo de errar, mas fracassa logo e erra logo. E analisa o processo. Seja humilde para ver onde tu está errando, para consertar o mais rápido possível e sair desse ciclo da realidade que não está te levando a nada. Porque se tu continuar acreditando e incentivando o teu medo, tu vai te comportar dessa maneira. E que resultados que tu vai ter? Agora, se tu começar assim, tá, ok, doeu, levei uma paulada na cabeça agora com essa reprovação. Respira fundo. Vai doer tu perceber onde tu tá errando. Vai. Tem que trabalhar a humildade. Não adianta. Tem que ser humilde para reconhecer isso aí. Para ver teu planejamento. Para ver as tuas estratégias de estudo. E para daí arrumar isso o mais rápido possível para tu poder voar. Para tu poder tomar tua posse no teu cargo e ter a vida que tu tanto sonha. Se isso verdadeiramente for importante para ti. Então, recado tá dado, gente. Então, vençam seus medos. Qualquer coisa que vocês precisarem, me chamem. Eu vou colocar aqui meu link da minha... que vai entrar, tu pode me chamar direto pelo meu WhatsApp ou até olhar meus conteúdos no YouTube, mas precisando, é só chamar. A gente faz sessão de comunicação genetiva, faz coaching e dá pra vencer todos esses medos. Tu não precisa viver com isso. Isso são programinhas que estão rodando na tua cabeça e estão te limitando. Seja quem tu quer ser. E eu te ajudo, tá bem? Um beijo enorme e um excelente final de semana pra ti.